O ovo não é tudo igual. Apesar de eles serem muito parecidos visualmente, eles têm diferenças significativas, a começar pelo sistema de produção. Um ovo caipira não é o mesmo ovo produzido em gaiolas, em sistemas convencionais. Mas mesmo dentro do próprio sistema, a gente tem classificações e tipos diferentes. São informações que são obrigatórias de serem passadas para o consumidor final. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a classificação dos ovos e as categorias em que são enquadradas. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E para a gente começar a falar sobre classificação de ovos, uma coisa importante é relacionada à legislação. O que eu vou falar para vocês e o que a gente se baseia para fazer a discussão, além da literatura, dos trabalhos científicos, é na lei, é na obrigação legal. E o decreto de 1952 vigorou até 2017, quando a gente teve uma mudança significativa na legislação. Em 2017, o decreto número 9.013, de 29 de março de 2017, criou o RISPOA, que é o nosso Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Isso é o RISPOA, é uma regulamentação específica para a indústria, para a inspeção do produto de origem animal. No caso, o ovo. O ovo é um produto de origem animal e precisa seguir os requisitos de produção e de comercialização contemplados na lei. E em 2020, teve mais um decreto 10.468 de 18 de agosto. E esse novo decreto fez algumas modificações do antigo de 2017. Mas muita coisa ainda permaneceu e a gente segue o de 2017. Então é importante sempre estar atualizando, sempre estar se atualizando nos conceitos e nas definições propostas pela lei. Isso muda constantemente, todo ano vem uma lei nova. Inclusive, agora está para sair a nova lei que vai regulamentar os entrepostos, que é a unidade de beneficiamento, onde é feita a inspeção para comercialização formal dos ovos. E como eu disse que as coisas se atualizam e mudam, no decreto anterior de 1954, que vigorou até 2017, ele tinha especificações da classificação dos ovos em 6 categorias. Então o ovo era dividido em 6 categorias diferentes e isso precisava ser informado ao consumidor final. E essas categorias elas levavam em consideração detalhamento de peso, características internas e externas dos ovos. E aí o RISPOA simplificou, o novo decreto de 2017 dividiu os ovos destinados ao consumo humano em classificações tipo A e B. Agora são só 2 categorias, não são mais 6 categorias como antigamente. Ainda vigora as categorias do RISPOA 2017, porque em 2020 o novo decreto nem citou nenhuma modificação nesse sentido. E essas categorias elas são para consumo humano, para ovos destinados ao consumo humano e além disso avaliam características qualitativas. Isso é importante. Eu comecei esse vídeo falando que o ovo não é tudo igual. Então as características qualitativas de qualidade dos ovos vão diferir. E entre o mesmo sistema, entre o mesmo lote, a gente tem ovos de categorias diferentes. E isso precisa constar no rótulo. Eu preciso colocar no rótulo que esse ovo é da categoria A. E eu já adianto para vocês que a gente vai vender o ovo in natura para o consumidor final só da categoria A. Essa é a definição da categoria A. Vou apresentar aqui para vocês um pouco do que está na lei. Qual é o aspecto qualitativo de qualidade que diferencia o ovo da categoria A do ovo da categoria B. E aqui começa pela casca. Então a análise da casca e da cutícula que reveste a casca são importantes para categorizar A ou B. O ovo ele precisa ser com casca normal, lisa, limpa e intacta. Então você não pode ter nenhum furinho, nenhum trincadinho, não pode ser aquela casca que geralmente acontece, você sabe disso, que às vezes vem deformada, vem com uma deposição de cálcio maior, com mais pigmento, ou aquela casca que tem alguma mancha.
esse tipo de ovo não é enquadrado na categoria A. Outra avaliação que é feita é da câmara de ar do ovo, e aí precisa ser feita através de ovoscopia. As próximas indicações são todas pela ovoscopia, que é obrigatória inclusive para o registro. Qualquer que for a inspeção municipal, estadual ou federal, precisa passar pela ovoscopia. Para eu vender um único ovo, ele precisa passar pela ovoscopia. E é nela que você vai identificar, então, essa altura da câmara de ar, que não pode ser superior a 6 milímetros quando o ovo é considerado da categoria A. Além disso, essa câmara de ar ela precisa ser imóvel, ela não se mexe dentro do ovo. Assim como a gema é outro indicativo importante para diferir o ovo de categoria A ou B. A gema ela precisa ser visível à ovoscopia e somente sobre a forma de sombra. Eu não posso ver ela nitidamente sem passar pelo ovoscópio. Precisa ter o contorno dela aparente, precisa ser visível essa divisão da clara com a gema. Além disso, mover-se ligeiramente em caso de rotação do ovo, mas regressa à posição central. Então essa é uma análise feita por especialistas de granjas grandes, de granjas de grande porte, para avaliar a qualidade do ovo. E uma questão que eles levam em consideração é a rotação da gema, é o formato que a gema fica dentro do ovo, assim como também a clara. A clara é outro ponto analisado para diferenciar o ovo das categorias. Se o ovo é de categoria A clara precisa ser límpida e translúcida, consistente, sem manchas ou turvação e com as chalasas intactas, que são aquelas membraninhas da lateral ali que fica na clara. Então esse é um ponto importante. Outro ponto fundamental, aí fecha a categoria A, esses são os quesitos para se considerar um ovo dessa categoria, é a cicatrícula com desenvolvimento imperceptível. Cicatrícula é onde começa o desenvolvimento embrionário, aquela manchinha branquinha geralmente na gema. E aí quando eu olho aquilo pelo ovoscópio, ela não pode aparecer, ela não pode ter se desenvolvido. Ela tem que ser imperceptível pela ovoscopia. Então esse é o ovo categoria A, com essas características de casca, de gema, de clara e também da cicatrícula. Já os ovos da categoria B também são destinados ao consumo humano, mas eles têm características diferentes. O primeiro ponto aqui é que ele precisa ser inócuo. O que significa isso? Esse ovo não pode ter nenhum tipo de contaminante, ele não pode ser impróprio para o consumo. Só que é o ovo que não se enquadra na categoria A. Então um exemplo da casca, aquela casca mais rugosa, aquela casca deformada, não entra na categoria A, ela entra na categoria B. O ovo tá bom para o consumo, mas, porém, ele não tá com a casca como a categoria A exige. Limpa, normal, lisa e intacta. Outro ponto importante é aquelas manchinhas de sangue que às vezes aparecem tanto na clara como na gema. Essas manchinhas sanguíneas, pequenas e pouco numerosas, ou na clara ou na gema, são considerados ovos de categoria B. E aqui um outro ponto a se considerar são os ovos provenientes de estabelecimentos avícolas de reprodução e que não foram submetidos ao processo de incubação. Então, pensando numa larga escala, são aqueles avozeiros, matrizeiros que enviam os ovos galados para as incubadoras. E aí tem ovo que chega que não é aproveitado, que não entra na incubação. Esses ovos, eles podem ir para o consumo humano, eles vão para o consumo humano, mas eles são da categoria B. Eu não posso falar que esse ovo é da categoria A, ele é da categoria B. E aí o ponto mais importante da categoria B, por isso que eu disse que no rótulo só aparece categoria A, porque esse tipo de ovo que a gente acabou de ver, ele tem que ser obrigatoriamente destinado exclusivamente à industrialização. Então a gente come esse tipo de ovo, mas come em forma de bolos, de bolachas, de pães, enfim, de todo tipo de transformação que o ovo também passa.
Então ele não pode ser vendido diretamente para o consumidor final. Da categoria B eu não embalo, não coloco no supermercado e vai para as indústrias de macarrão, enfim, tudo que usa o ovo na composição. E além dessas duas categorias, o que eu queria chamar a atenção para vocês é a classificação quanto ao peso. As classificadoras mais antigas separavam os ovos com relação ao tamanho. As classificadoras mais novas é com relação ao peso. Então tem uma orientação também legal do Ministério da Agricultura que define os diferentes pesos de ovos e classifica e categoriza eles em diferentes denominações. E eu preciso colocar isso no rótulo. Eu preciso identificar no rótulo do ovo obrigatoriamente qual é a categoria e qual é o tipo desse ovo. E nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês desse rótulo é tipo grande. Então ele tem essas definições que eu estou apresentando aqui para vocês. Se ele é um ovo industrial, considerado industrial, ele tem menos de 45 gramas. Geralmente é aquele ovo de início de postura. Quando a galinha começa a postura, o ovo é pequeno. Aliás, não é pequeno porque pequeno também é uma definição. Ele é menor que o pequeno, ele é industrial, considerado industrial quando ele tem menos de 45 gramas. Depois a gente tem o pequeno, que é entre 45 e 50 gramas. Depois o médio, que fica entre 50 e 55 gramas. O grande, que fica entre 55 e 60 gramas, o ovo extra, que fica entre 60 e 65 gramas, e o jumbo, que é maior de 66 gramas. E aí aqui vocês também têm a média de peso da dúzia, porque é outro ponto que precisa ser colocado no rótulo, é o peso daquela embalagem com os ovos. E aqui é a média de peso de cada uma dessas categorias, dessas classificações. Então a gente tem 6 classificações de ovos: o industrial, o pequeno, o médio, o grande, o extra e o jumbo. E uma coisa interessante que quem trabalha sabe disso é que geralmente a gente envia para o supermercado ovos médios e grandes, porque eles dão menos retorno, quebra menos a casca. Ovo extra, ovo jumbo, tem a casca mais fina. Ele é mais delicado, embalar ele, levar para o supermercado, dá muita quebra, muita volta. Então geralmente para supermercado que tem transporte, prateleira, é entregue o ovo médio e grande. Mas é claro, falando em sistemas caipiras, geralmente a gente mescla esses tipos de ovos. Esses tamanhos diferentes a gente coloca na mesma bandeja. E tá tudo bem, mas o que eu queria trazer para vocês era esse conhecimento da classificação dos ovos por tipo e também por classe. E qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas!